O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou os juros em 1 ponto e a Selic termina o ano em 12,25%. A Justiça Eleitoral condenou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, e pede que os dois políticos fiquem inelegíveis. Renegociação de dívidas dos estados com a União pode chegar a juros zero e alguns estados podem receber este benefício. O Brasil perde 6 posições e fica na 46ª colocação do ranking internacional de competitividade entre 66 países. A partir de janeiro, as mulheres que quiserem ingressar nas Forças Armadas já poderão realizar seu alistamento e estarão sujeitas ao mesmo regime dos homens. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu a liberdade provisória para os sócios do laboratório Saleme, que foi denunciado por infectar pacientes com HIV. Uma pesquisa revela que as frutas que compõem a ceia de Natal tiveram reduções significativas de preços. E pescadores da Coreia do Sul levaram um susto quando um tubarão com mais de 100 quilos pulou para dentro do barco onde estavam. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, divulgou nesta quarta-feira uma nova versão da proposta de regulamentação da reforma tributária, antes da votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador ainda atendeu ao pedido do colega Omar Aziz, do PSD, também do Amazonas, e colocou a isenção de PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus. Vamos agora direto a Brasília, falar com o repórter Ângelo Nascimento, que tem mais informações. Boa noite, Ângelo. Ô Jaqueto, ótima noite para você, a todos que nos acompanham. Um dia bastante movimentado, né? Aqui em Brasília havia uma expectativa muito grande justamente em relação a essa aprovação, né? Análise, de fato, dos senadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça da casa do parecer, né? Do relator, o senador Eduardo Braga. Mas como foi muito extensa, né? A sessão, acabou que não foi possível, então, essa votação. Também houve a apresentação de muitas emendas, muitos pedidos, né? Para alterações ali nesse relatório. Aí ficou, então, para amanhã, ou seja, um adiamento, tanto a análise ali, a votação na CCJ, como também, consequentemente, no plenário da casa, porque é essa expectativa que foi dita pelo próprio presidente, né, do Senado, Rodrigo Pacheco, que uma vez, então, que aprovada na CCJ, aí já segue, de fato, para análise dos 81 senadores no plenário da casa. Mas fato é que, mesmo diante dessa correria, dessa sessão bastante longa, pela manhã, o próprio Eduardo Braga conseguiu apresentar complementações no voto dele, né? Ele já tinha apresentado, inclusive, algumas complementações ontem, justamente por conta dessas emendas. Chama a atenção a mudança em relação ali à isenção de medicamentos, principalmente aqueles que tratam, então, da diabetes. Por quê? Porque agora será por meio, então, de um projeto de lei complementar e também incluso num rol taxativo. Anteriormente, então, na primeira versão do parecer, definia que seria por meio de um ato conjunto entre o Ministério da Fazenda e também o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, com uma consulta ao Ministério da Saúde para que ocorresse essa inclusão desses medicamentos isentos. Uma outra mudança negociada foi a taxação das sociedades anônimas do futebol, no caso as SAFs, né? A redução da alíquota para os tributos, então, unificados passa de 8,5% para 5%. 8,5% tinha sido estabelecido na aprovação ali pela Câmara dos Deputados, percentual semelhante ao atual. Em relação também às alíquotas dos combustíveis, o relator acrescentou que a metodologia de cálculo da carga tributária deverá ser aprovada por ato conjunto do Ministério da Fazenda e também do Comitê
gestor do IBS. O projeto, então, foi enviado, neste ano pelo governo aqui ao Congresso Nacional e aprovado no mês de julho pela Câmara dos Deputados. Desde então, segue tramitando ali no Senado Federal e demorou muito por conta dessas mudanças, que foi feita justamente, então, pelo relator, o senador Eduardo Braga. Lembrando que uma vez que ocorrer alterações, já que ocorreram essas alterações na tramitação já na Comissão de Constituição e Justiça, volta para análise dos deputados. Uma vez que ocorrer, então, mais mudanças na Câmara dos Deputados, ficam essas idas e vindas. Mas acontece que tanto Arthur Lira quanto também Rodrigo Pacheco querem fechar a conta ainda neste ano, já que ano que vem ambos não estarão mais na presidência da Câmara e nem até mesmo do Senado. No caso, aqui no Congresso Nacional, volto com você, Jaqueto. Ok, Ângela, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais notícias. E a Câmara dos Deputados aprovou um programa de renegociação de dívidas dos estados com a União. Com a adesão do programa, os estados podem pagar juros real zero. Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul serão os maiores beneficiados com as medidas. O texto autoriza a redução do indexador das dívidas a partir da adesão dos estados ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. Hoje, os valores das dívidas são corrigidos pelo IPCA, mais uma taxa real de 4%. Com a adesão do programa, os estados podem chegar a pagar juros real zero, mas com algumas condições, como a entrega de ativos e compromissos, com investimentos em educação, saneamento, habitação, adaptação às mudanças climáticas, transportes ou segurança pública. Também será criado um fundo para compensar juros menores. A renegociação poderá ser feita com prazo de 30 anos e a adesão será até 31 de dezembro de 2025. Na Câmara, o relator, Dr. Luizinho, do Partido Progressista, propôs mudanças em 16 artigos em relação ao texto aprovado no Senado, em temas como prestação de contas e regras para o Fundo de Equalização Fiscal, fundo em que estados terão que fazer aportes anuais para se manter no programa. Uma das mudanças inclui que estados em calamidades fiquem dispensados de depositar nesse fundo. No relatório foi incluído também um jabuti, que é o projeto de lei complementar que autoriza o governo a executar de forma provisória as despesas previstas no projeto de lei orçamentária anual. O relator disse que as modificações são sugestões de parlamentares e do Ministério da Fazenda. A dispensa dos aportes também valerá para os estados que entrarem no regime de recuperação fiscal, programa de socorro para estados em péssimas condições financeiras. Os estados endividados poderão usar seus ganhos futuros, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para quitar parte de seus débitos com a União. Uma pesquisa realizada pela Coaeste, divulgada hoje, mostra que a desaprovação do presidente Lula subiu 2 pontos percentuais. De acordo com a pesquisa, a desaprovação ao trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu 2 pontos percentuais, de 45% em outubro para 47% em dezembro. A aprovação oscilou 1 ponto para cima, de 51% para 52% no mesmo intervalo. Não sabem ou não responderam 1% dos entrevistados, ante 4% no levantamento anterior. O trabalho do presidente continua com a maior aprovação no Nordeste, ainda que tenha havido uma queda de 69% para 67%. O índice de nordestinos que desaprovam o trabalho de Lula subiu de 26% para 32%. Enquanto os que não sabem ou não responderam caíram de 5% para 1%. No Sudeste, os que aprovam o trabalho presidencial caíram 1 ponto, de 45% para 44%, enquanto os que desaprovam se mantiveram em 53%. Não sabem ou não responderam continuam em 3%. No Sul, os que aprovam o trabalho de Lula subiram 4 pontos percentuais, de 42% para 45%, enquanto os que desaprovam oscilaram de 53% para 52%. Não sabem ou não responderam se mantiveram em 2%. Nas regiões Centro-Oeste e Norte, pesquisadas de forma conjunta, os que aprovam o trabalho do presidente oscilaram 1 ponto percentual para baixo, de 49% para 48%,
e os que desaprovam subiram 4 pontos, de 46%. Não sabem ou não responderam 2%, ante 4% na pesquisa anterior. Entre os estados pesquisados da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Goiás registraram a maior aprovação do trabalho de Lula. A Genial Quest entrevistou 8.598 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiabilidade é de 95%. A Justiça Eleitoral condenou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. A decisão liminar determinou que eles fiquem inelegíveis por 8 anos, mas ainda cabe recurso. A decisão provisória da Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado e cassou o registro do prefeito eleito Sandro Mabel. A determinação é que eles fiquem inelegíveis por 8 anos. A vice de Mabel, Cláudia Lira, também foi condenada pelo tribunal. A inelegibilidade de Caiado e Mabel foi pedida pelo Ministério Público Eleitoral. Eles foram investigados por abuso de poder político, pelo uso do Palácio das Esmeraldas, sede do governo, em eventos de apoio à candidatura de Mabel. Além da pena de inelegibilidade, Caiado, Mabel e Cláudia Lira foram condenados ao pagamento de multas de até R$60 mil. A ação pediu que os 3 ficassem inelegíveis, perdessem os registros de candidatura ou os diplomas e pagassem uma multa. O Ministério Público Eleitoral concordou com tudo que foi solicitado. Os suspeitos teriam convidado suplentes de vereadores e lideranças políticas para participarem de jantares no Palácio das Esmeraldas nos dias 7 e 9 de outubro. Os eventos, segundo o documento, foram divulgados nas redes dos 2 políticos e tiveram nítido caráter político eleitoral. Portanto, configuram abuso de poder político. E veja a seguir, BNDES aprovou investimento de R$200 milhões para financiar uma fábrica que vai produzir mais de 100 medicamentos para o tratamento do câncer. E você vai ver também. Uma pesquisa revela que as frutas que compõem a ceia natalina tiveram reduções significativas de preços. Diante do quadro de saúde do presidente Lula, as negociações para destravar as emendas parlamentares e dar seguimento ao pacote fiscal serão tocadas por 4 ministros: Alexandre Padilha, Fernando Haddad, Rui Costa e Jorge Messias. Os ministros devem liderar as tratativas. É o que esperam os parlamentares para que cumpra parte da promessa que se encontra na proposta do pacote fiscal. Vamos voltar agora a Brasília para falar com Ângelo Nascimento. Ângelo, os trabalhos do governo não podem parar, não é mesmo? Sim, Jaqueto, olha, o governo está fazendo um esforço concentrado para ver se consegue destravar a pauta ainda nesta semana, mas o trabalho é bastante difícil. Não à toa, então, alguns ministros colocaram a mão na massa diante dessa ausência da internação, do presidente Lula. Por exemplo, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, o ministro também da Fazenda, Fernando Haddad, também temos Rui Costa, da Casa Civil e, por fim, então, Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Eles foram selecionados, digamos assim, para justamente, então, entrarem em campo e tentarem negociar justamente acordos com os parlamentares para ver se é possível voltar ali o pacote então de ajuste fiscal, e claro que isso envolve também a liberação de emendas. De acordo então com auxiliares do Palácio do Planalto, é o seguinte: o que o presidente Lula poderia fazer já foi feito quando ele se reuniu na segunda-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o próprio senador ali, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele falou que mesmo que ele não tenha dado nenhuma palavra, vai cumprir com aquilo, por exemplo, que os auxiliares dele tenha empenhado junto ao Congresso Nacional. Mesmo assim, os deputados decidiram inverter a pauta. Não dá prioridade neste momento ao projeto de lei complementar e nem ao PL, que tratam justamente desses ajustes fiscais que o governo quer promover já a partir do próximo ano. Então, assim, envolve até mesmo uma PEC que foi encaminhada na semana passada. Não à toa que a resposta, pelo menos dos deputados, é o seguinte: decidiram colocar ali, agradar a chamada bancada da bala com alguns projetos polêmicos, então,
adiantando essa pauta com esses projetos como o que anistia armas de fogo ilegais adquiridas desde 2008 e o que libera armas para pessoas investigadas por crimes. Essa movimentação também está muito no compasso, numa percepção de Arthur Lira, que entende que hoje o governo não teria votos suficientes para aprovar nenhum desses projetos, ainda mais uma proposta de emenda à Constituição. Ele diz o seguinte, olha, são questões muito sensíveis, ainda mais porque esses projetos envolvem mudanças, né, no salário mínimo, mas acontece que o pano de fundo, pelo que a gente conseguiu apurar, ainda é uma insatisfação crescente, viu, Jaqueto, dos parlamentares por conta da decisão da semana passada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em relação à liberação do pagamento das emendas, porque na avaliação dos deputados, e o próprio Arthur Lira também disse que isso gerou um clima de intranquilidade aqui no Congresso Nacional, é de que muita rigidez por parte do ministro e isso não é nada interessante. O governo está tentando puxar daqui, de lá, para ver se consegue chegar no meio termo. A própria Advocacia Geral da União tem acionado o Supremo Tribunal Federal, mas entende que a tarefa não é fácil. O governo queria aprovar esses projetos ainda neste ano para focar no próximo ano na reforma do imposto de renda, porque ano que vem tem dois personagens muito importantes também nessa história. No caso, um que vai se tornar o presidente da Câmara dos Deputados, pelo menos tudo indica, o Hugo Mota, e também lá no Senado a gente vai ter uma mudança, que é justamente então a saída, né, de Rodrigo Pacheco para a provável entrada do favorito Davi Alcolumbre. Então o governo queria essa aprovação pelo menos neste ano, mas deve empurrar para o próximo ano e aí o calendário deve ficar cada vez mais apertado. É um jogo bastante difícil de xadrez e o governo está fazendo o que pode, mas às vezes o que pode ainda não é suficiente. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você aí em Brasília. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou o investimento de 200 milhões de reais para financiar máquinas, equipamentos e bens industrializados nacionais da Libes Farmacêutica. A intenção é diminuir a dependência do mercado estrangeiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante a inauguração da planta piloto Biotech e do começo da operação da primeira fábrica de medicamentos de alta potência em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Com o financiamento, a empresa planeja aumentar a capacidade produtiva para triplicar a receita bruta até 2032. A partir do aprimoramento da estrutura fabril, a empresa atenderá a demandas pelos fármacos produzidos com a otimização das linhas produtivas. Entre os produtos estão os medicamentos de síntese química, os biológicos para tratamentos de diferentes tipos de câncer, além de insumos farmacêuticos ativos para uso próprio. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destacou a importância do apoio do banco para o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional. Segundo ele, com o BNDES, a indústria está avançando no desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e associações farmacêuticas, além de montar centros de pesquisa e desenvolvimento e adquirir equipamentos de última geração. Em 2024, as aprovações de crédito para o Complexo Industrial da Saúde alcançaram 5,7 bilhões de reais, o maior valor da história desde 1995. Em um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, divulgado nesta quarta-feira, o Brasil ficou na 46ª posição em um ranking internacional de competitividade com 66 países. Há 10 anos, o Brasil ocupava a 40ª colocação, ou seja, perdeu 6 posições. Os dados usados têm como base o Banco Mundial e a Unesco. A escala do Índice Firjan de Competitividade Global, o IFCG, varia de 1 a 100. Quanto mais próximo de 100, melhor é o resultado de uma nação. O indicador é dividido em 4 pilares: ambiente de negócios, capital humano, eficiência do Estado e infraestrutura. Singapura liderou o ranking do ano passado. Suíça e Dinamarca vieram na sequência. Já o Paquistão amargou o último lugar. Além dos resultados gerais, o IFCG traz rankings específicos para cada um dos 4 pilares que compõem o levantamento. Na passagem de 2013 para 2023, o Brasil só conseguiu aumentar o índice de capital humano de 51 para 52,4. Segundo a Firjan, o desempenho nacional em capital humano está associado a baixos investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento. No ranking de eficiência do Estado, o Brasil ocupa a 52ª colocação. O pilar de eficiência do Estado é composto por variáveis de controle de corrupção, na qual o país está entre os 17 piores,
Eficácia do governo, que está entre os 8 piores, e Estado de Direito, que aponta que a segurança jurídica e institucional brasileira é 31% menor do que a média da Dinamarca, Singapura, Suíça, Finlândia e Noruega. No pilar de ambiente de negócios, o Brasil está na 51ª colocação. Segundo a Firjan, o país se destaca negativamente pela baixa estabilidade política e qualidade regulatória. Já no ranking do pilar de infraestrutura, o Brasil ficou na 47ª colocação. A taxa de investimento calculada em 18% ao ano no Brasil é bastante inferior aos da China e da Índia. O IFCG aponta Jonatas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan. Busca um olhar para números além do PIB, que mede o tamanho das economias. Segundo ele, o PIB é importante, mas quando o tema é competitividade, há outras variáveis que devem ser consideradas. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje realizar um reajuste na economia e elevar a taxa de juros em 12,25% ao ano. A mudança tem como objetivo combater a inflação e assegurar a estabilidade dos preços. A decisão foi tomada pelo Copom após a análise do cenário atual feita pelo Banco Central, que reforçou as piores projeções marcadas pelas incertezas sobre as contas públicas, os gastos do governo, a piora das expectativas da inflação e o cenário internacional complexo. Segundo o comitê, a alta dos juros não tem data para acabar e tudo dependerá dos resultados da economia no país. E nesta quarta-feira, o dólar desacelerou e fechou abaixo de R$ 6 à medida que investidores analisam os dados de inflação dos Estados Unidos e aguardavam o anúncio da decisão de juros do Comitê de Política Monetária, o Copom. O dólar encerrou o dia em baixa de 1,47% e a cotação ficou em R$ 5,95. E a Bolsa de Valores também ficou em alta, chegando a 1,06% aos 129.593 pontos. De acordo com a previsão da Associação do Setor de Energia Solar, a capacidade de geração de energia desse tipo no Brasil pode crescer mais de 25% no ano que vem, alcançando uma potência acumulada de 64 gigawatts. Pelas projeções da entidade, irão puxar esse crescimento. As pequenas usinas solares, instaladas em telhados, fachadas e terrenos, enquadradas na modalidade de geração distribuída, com previsão de avanço de 25% em comparação com 2024, para uma capacidade total de 43 gigawatts no país. Já as grandes usinas solares, classificadas como geração centralizada, deverão alcançar 21,7 gigawatts no próximo ano, um aumento de capacidade de 27%. A Absolar estima a expansão da fonte renovável no Brasil deve representar 39,4 bilhões de reais em novos investimentos no Brasil no ano, além da geração de 396 mil empregos e arrecadação de mais de 13 bilhões de reais ao governo. A energia solar é hoje a segunda maior fonte da matriz elétrica brasileira, atrás apenas das hidrelétricas. A tecnologia ultrapassou a eólica, que também tem grande representatividade. A geração e distribuição de energia solar se popularizou com instalações em telhados, que contam com benefícios tarifários que reduzem os custos aos consumidores. Segundo a Absolar, uma das pautas prioritárias para o setor solar no momento é corrigir restrições de conexão das usinas de geração distribuída às redes das distribuidoras de energia. Agentes do setor solar afirmam que as distribuidoras estão represando novos pedidos de conexão às suas redes, o que atrasa a instalação e o uso desses sistemas pelos consumidores. As concessionárias, por sua vez, alegam que as negativas ocorrem para evitar problemas futuros na rede. O governo de São Paulo aprovou lei que isenta o IPVA de veículos menos poluentes. Os movidos a hidrogênio híbridos com motor elétrico e os de combustão flex movido a etanol, que não ultrapassem R$ 250 mil. Além de incentivar os veículos com fontes alternativas e renovável, a lei busca diminuir a emissão de poluentes e contribuir para a melhoria do meio ambiente. O projeto aprovado pela Alesp tem o intuito de também estimular a produção de veículos movidos a energia limpa no estado. A lei contempla outras modalidades, como ônibus e caminhões movidos exclusivamente a hidrogênio ou gás natural, inclusive biometano.
Os veículos estão isentos do IPVA de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026. Depois, o imposto será gradativo, subindo 1% ao ano, chegando até 4% em 2030. Uma pesquisa realizada pela Ceasa do Mato Grosso do Sul revelou que entre novembro e dezembro deste ano, as frutas que compõem a ceia de Natal registraram queda nos preços. As frutas mais procuradas nesta época é o abacaxi, o limão, o morango e a uva. Elas tiveram reduções significativas de preços. Os preços das frutas usadas na ceia de Natal tiveram queda em dezembro. O destaque vai para a melancia e o melão. A melancia, por exemplo, que é um produto muito procurado nessa época de final de ano, ele vem sofrendo queda constante por conta justamente do aumento da plantação da fruta no próprio estado do Mato Grosso do Sul, fazendo com que hoje, numa eventual negociação, aí, dependendo da quantidade que você levar, chegando a R$ 1,50 o quilo, né? Sendo que aí há 15 dias a gente encontrava ela a R$ 2,00, R$ 1,80. O melão também, agora com a safra da Bahia, né, de Pernambuco, aumenta-se também, né, muito a oferta, fazendo também com que aí sofra uma queda aí de 10% a 15%. Viviane é empresária no município de Rochedo e vem toda semana comprar frutas. Dessa vez, aproveitou as ofertas e a queda nos preços. Vem comprar morango, kiwi, banana, uva, para sempre trabalhar com fruta fresca na sorveteria. Tem o açaí, o pessoal gosta mais de fruta. Vem toda semana para fazer o Ceasa para garantir a fruta fresquinha para os clientes. Segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio, cerca de 92% dos sul-mato-grossenses planejam comemorar o Natal reunindo a família para a ceia no dia 24 de dezembro. E como as frutas não podem faltar na mesa, uma dica para quem quer economizar é comprar no atacado. Aqui na Ceasa a gente vende para o consumidor final também, para você montar sua mesa de Natal e Ano Novo. O Ceasa ele é aberto ao público todos os dias, das 4 ao meio-dia, e é para o público em geral. E veja a seguir, a Rússia acusou as forças armadas ucranianas de atacar um carro usado para transportar especialistas da ONU. E a partir de janeiro, as mulheres que quiserem ingressar nas forças armadas já poderão realizar seu alistamento. A partir do próximo mês, as mulheres que quiserem ingressar nas Forças Armadas já poderão realizar seu alistamento. Elas estarão sujeitas às vagas disponíveis e ficarão submetidas ao mesmo regime dos homens. O Ministério da Defesa anunciou nesta quarta-feira que mulheres, ao completarem 18 anos em 2025, já poderão, no dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho, realizarem o alistamento militar voluntário. A iniciativa é pioneira nas Forças Armadas e deve ofertar cerca de 1.500 vagas em 28 municípios de 3 estados e no Distrito Federal. 150 vagas na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica. Até agora, o alistamento aos 18 anos ainda era restrito aos homens, convocados ou voluntários. As novas regras que permitem que as mulheres também se voluntariem nessa idade foram publicadas em 28 de agosto. O processo de recrutamento será realizado nas seguintes etapas: alistamento, seleção geral e seleção complementar, designação, distribuição e incorporação. As candidatas passarão por uma seleção que inclui entrevista, inspeção de saúde e testes físicos. Elas poderão também escolher a força armada na qual deseja trabalhar: Exército, Marinha ou Aeronáutica. A incorporação, no entanto, levará em conta também as aptidões da candidata e a disponibilidade de vagas. Uma vez incorporadas, as mulheres ocuparão a graduação de soldado ou marinheiro recruta, no caso da Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres dos homens. Elas serão incorporadas em 2026, entre os dias 2 e 6 de março ou entre 3 e 7 de agosto, e cumprirão 12 meses de serviço militar, que podem ser prorrogados até 8 anos, se houver interesse do comando ou da própria militar.
O Conselho Nacional de Justiça aplicou uma pena leve de 60 dias de afastamento do desembargador Alexandre Victor de Carvalho por negociar a nomeação do filho e da mulher como funcionários públicos fantasmas. Ele propôs um esquema de rachadinha para dividir os salários com a sogra. Alexandre começou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal a partir de diálogos com o advogado que estava sob monitoramento telefônico pela Polícia Federal. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria um cadastro nacional para o monitoramento de facções criminosas e milícias. O cadastro nacional será atualizado com base nas decisões judiciais, ou seja, apenas integrantes de organizações criminosas com condenações definitivas poderão ter os dados no sistema. As informações devem ter os nomes das facções, os crimes cometidos, a localização e as áreas de atuação. Além disso, o sistema contará com dados complementares, como documentos pessoais, registros criminais, mandados judiciais e extratos bancários. O texto prevê que os dados presentes no Cadastro Nacional serão sigilosos e reunirão informações coletadas pelo Ministério Público Federal, Estadual e Distrital. O presidente eleito Donald Trump já está trabalhando em mais de 25 ordens executivas e medidas que pretende colocar em prática no seu primeiro dia de mandato, no próximo dia 20 de janeiro. Segundo a equipe de Trump, a ideia é gerar um grande impacto com esses decretos, ainda maior e mais rápido do que o impacto de seu primeiro mandato, que também se estenderá para os dias e semanas seguintes. Os eixos dessas primeiras ordens se baseiam em rascunhos fornecidos por grupos próximos ao empresário, como o America First Policy Institute, um think tank fundado em 2021 para promover as políticas de Trump, o Conservative Partnership Institute e a Heritage Foundation, duas organizações de tendência conservadora. Entre as medidas a serem implementadas em 20 de janeiro, podem ser esperadas iniciativas que revertam as políticas fronteiriças excessivamente permissivas adotadas pela administração de Joe Biden, medidas para evitar novas ondas migratórias da fronteira sul com o México, autorizações para que os funcionários detenham civis estrangeiros sem antecedentes criminais, envio de mais tropas para a fronteira e o reinício da construção do muro nessa área. As ordens executivas são uma estratégia que os presidentes dos Estados Unidos costumam usar no início de seus mandatos para colocar em prática suas agendas, cumprir promessas eleitorais e estabelecer rapidamente seus objetivos políticos sem a necessidade de passar pelo longo processo de aprovação de leis no Congresso. A equipe de Trump reconheceu que colocar as ações em prática exige uma coordenação importante entre as agências federais, o que pode gerar atrasos ou obstáculos, além de enfrentar resistências políticas, mas garantiu que estão prontos para contestar qualquer medida que seja apresentada nos tribunais. A Rússia acusou as forças armadas ucranianas nesta quarta-feira de atacar um carro usado para transportar especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU na terça-feira, alegando que alguém poderia ter morrido. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou no dia do incidente que um drone atingiu e danificou gravemente um veículo, mas não houve vítimas. Segundo o oficial da agência, o incidente ocorreu na estrada para a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou que o ataque foi feito pelos russos de forma deliberada e que mostrou como Moscou tem total desrespeito às leis e instituições internacionais. Mas o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em uma declaração nesta quarta-feira, afirmou que a Ucrânia foi a responsável pelo ataque ao veículo. A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e entrou no território por 3 frentes: pela fronteira russa, pela Crimeia e por Belarus, país forte aliado do Kremlin. Forças leais ao presidente Vladimir Putin conseguiram avanços significativos nos primeiros dias, mas os ucranianos conseguiram manter o controle de Kiev, ainda que a cidade também tenha sido atacada. A invasão foi criticada internacionalmente e o Kremlin foi alvo de sanções econômicas do Ocidente. As tensões
se elevaram quando o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou o uso de um míssil hipersônico de alcance intermediário durante um ataque em solo ucraniano. O projétil carregou ogivas convencionais, mas é capaz de levar material nuclear. O lançamento aconteceu após a Ucrânia fazer uma ofensiva dentro do território russo usando armamentos fabricados por potências ocidentais, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. A inteligência ocidental denuncia que a Rússia está usando tropas da Coreia do Norte no conflito na Ucrânia. Moscou e Pyongyang não negam nem confirmam o relato. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse acreditar que os principais objetivos de Putin são ocupar toda a região de Donbass, abrangendo as regiões de Donetsk e Luhansk, e expulsar as tropas ucranianas da região de Kursk, na Rússia, das quais controlam partes desde agosto. A Rússia divulgou um comunicado nesta quarta-feira, pedindo aos cidadãos do país que não viajem para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia. De acordo com Moscou, há risco de que russos sejam caçados por autoridades norte-americanas. Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, a recomendação foi feita porque as relações entre Rússia e Estados Unidos estão à beira da ruptura. Israel realizou centenas de ataques aéreos contra bases militares na Síria nos últimos dias e também deslocou tropas para a zona tampão desmilitarizada nas colinas de Golã, ampliando a quantidade de território sírio sob controle israelense. As autoridades do país disseram que está tomando estas medidas para garantir a segurança de seus cidadãos, mas há quem diga que está aproveitando a oportunidade para enfraquecer um adversário de longa data. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, afirma ter documentado mais de 310 ataques das Forças de Defesa de Israel desde a queda do regime de Bashar al-Assad, no domingo. Os ataques supostamente tiveram como alvo instalações militares do exército sírio, desde em Alepo, no norte, até em Damasco, no sul, incluindo armazéns de armas, depósitos de munição, aeroportos, bases navais e centros de pesquisa. Israel argumenta que suas ações são para evitar que as armas caiam nas mãos de extremistas, à medida que a Síria faz a transição para uma era pós-Assad. Na segunda-feira, o órgão de vigilância química da Organização das Nações Unidas alertou as autoridades na Síria para garantir que qualquer eventual estoque de armas químicas esteja em segurança. A.K. Sellstrom, ex-inspetor-chefe de armas da ONU na Síria e agora professor de histologia na Universidade de Umeå, na Suécia, afirma que Israel tem visado as instalações de armas químicas da Síria com seus ataques aéreos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que suas tropas assumiram o controle da zona tampão região neutra desmilitarizada nas colinas de Golã, ampliando a quantidade de território sírio que ocupa nesta região. Ele disse que esta era uma posição defensiva temporária até que um acordo adequado seja encontrado. A tomada da zona tampão desmilitarizada por Israel foi fortemente condenada por meio de declarações de países árabes, com a medida sendo descrita como uma ocupação do território sírio e uma violação flagrante do acordo de retirada de 1974 pelo Ministério das Relações Exteriores do Egito na segunda-feira. Relatórios sírios afirmaram que os avanços israelenses haviam ultrapassado a zona tampão e chegado a 25 quilômetros de Damasco, mas fontes militares israelenses negaram. E a seguir, Papai Noel é apedrejado na Bahia após as pessoas começarem a reclamar que não havia interação entre as crianças e o bom velhinho. E você vai ver também, pescadores da Coreia do Sul levaram um baita susto quando um tubarão com mais de 100 quilos pulou para dentro da embarcação onde estavam. Teatro, dança, artes circenses e muita emoção. Artistas do Mato Grosso do Sul percorrem escolas e espaços públicos, levando apresentações culturais de graça durante a mostra Sucata Cultural, que neste ano chega à 8ª edição.
No embalo da cultura e da arte, a amostra Sucata Cultural, que está na sua 8ª edição, percorre escolas e espaços públicos em Dourados, levando apresentações gratuitas que encantam crianças e adultos. Hoje nós estamos aqui com o espetáculo Balança Mas Não Cai, que é um solo meu, e a gente conta com toda a equipe do Sucata Cultural, né, com o técnico, com uma direção. Mas esse espetáculo, que é a nossa 8ª mostra, ela não, imagina, jamais, ela não é só para criança, ela é um espetáculo para todos. Até porque são nossas turmas desde o baby até o adulto. A gente fala que é do mamana caducando. Durante as apresentações, o público é transportado para um universo mágico, cheio de acrobacias, danças e histórias que celebram a criatividade e a cultura regional, além de formar e informar através da arte. Todos os espetáculos nossos, eles têm sempre uma finalidade. O da mostra a gente está falando, né, sobre Mato Grosso do Sul. O Balança é um espetáculo que fala sobre sentimentos, emoções, né? A gente tem outros espetáculos como o Estamos em Ebulição, que também fala sobre a questão da ebulição global que a gente está vivendo agora. A gente também tem o espetáculo do Vareto, atirador de facas, o incrível atirador de facas, que também fala sobre o trabalho do ambulante. Então, assim, todos os espetáculos que a gente circula, todos os espetáculos que a gente produz, são espetáculos que trazem a arte, a diversão e a beleza, mas também a gente traz a consciência em vários fatores, sociais, econômicos, e vai. Além do espetáculo, a Mostra Sucata Cultural tem um grande objetivo: reforçar a identidade cultural do Mato Grosso do Sul. E o ponto alto será o evento Contos do MS, que acontece nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, no anfiteatro da Escola Estadual Presidente Vargas. Com dança, música e narrativas regionais, a apresentação vai destacar as belezas do Cerrado e do Pantanal, celebrando a riqueza da nossa cultura. E esse ano a gente está fazendo uma homenagem ao Mato Grosso do Sul, o que é tão nosso, o que é de propriedade nossa. Nós resolvemos falar sobre o nosso estado, tanto das nossas belezas, da fauna, da flora, das nossas culturas, das músicas, dos povos regionais, dos povos tradicionais, como também a nossa vontade de conscientização. Até porque nós estamos sofrendo muitas coisas com os fatores climáticos, que são reflexos de ações do próprio humano, né? Então, o nosso Pantanal está sofrendo muito com as queimadas, nossos animais estão ficando em extinção. Então, a gente resolveu falar sobre o Mato Grosso do Sul para homenagear e para conscientizar. A Mostra Sucata Cultural segue encantando o público e destacando o que há de mais bonito na identidade sul-mato-grossense. No próximo final de semana, a magia continua com o espetáculo Contos do MS, que promete emocionar ainda mais. Então, pessoal, venham assistir Contos do MS, sábado e domingo, no anfiteatro da Escola Presidente Vargas, às 7h30. Vai ser lindo, a gente vai estar esperando vocês lá. Vaias e frustração na Bahia. Uma caravana natalina é encerrada antes mesmo do fim da sua rota. O Papai Noel foi apedrejado por moradores do subúrbio de Salvador na noite de ontem. Durante o trajeto, as pessoas começaram a reclamar que não havia interação entre o bom velhinho e os espectadores, muito menos com as crianças. O que deveria ser um momento de alegria e descontração acabou terminando em confusão. O desfile de Natal acontecia na capital Salvador e precisou ser interrompido porque o Papai Noel passou a ser apedrejado por aqueles que acompanhavam o evento. De acordo com informações, a atração começou com atraso, tendo início no Pelourinho, um dos principais pontos turísticos de Salvador, e passou por outros bairros da capital baiana. Ainda segundo as informações, a população teria ficado inconformada porque o Papai Noel não estaria interagindo com as pessoas. E, além disso, o cortejo estava passando rápido demais, o que, de acordo com as pessoas, teria prejudicado que eles registrassem esse momento por meio de imagens fotográficas. Quando chegou no bairro Paripe, houve então o tumulto. As pessoas passaram a vaiar o Papai Noel e começaram a atirar pedras e objetos contra o grupo. Felizmente, apesar dessa situação, ninguém ficou ferido. E o desfile, que fazia parte do lançamento oficial da programação natalina da cidade, precisou ser interrompido antes da hora. A polícia militar esteve no local e ajudou a organizar toda a situação. O governo federal vai promover o dia D de mobilização de ações de prevenção contra a dengue no próximo sábado. Em 2024, foram contabilizados até agora
mais de 6,7 milhões de casos e 5.950 mortes por causa da doença. Com a proposta de realizar campanhas de conscientização e engajar a população em todo o país para prevenir os focos do Aedes aegypti, mosquito que transmite o vírus causador da dengue e outras doenças, o governo federal vai mobilizar todos os municípios da federação para entrarem na campanha do Dia D. Além das mortes confirmadas em 2024, o sistema de saúde ainda investiga outros 1.091 óbitos que tiveram a doença como causa. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 1.179 mortes pelo vírus, um número 5 vezes menor. Um alerta sobre as mudanças climáticas também está sendo levantado por conta da elevação da temperatura média ambiental. As chuvas e secas intensas mexeram com a biologia do mosquito transmissor da dengue. E, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, até agora, 2024, não houve sequer uma única semana que passasse sem registro da doença. Nesse ano, o Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná foram as unidades federativas com os maiores picos da doença. Esses índices ocorreram entre fevereiro e maio, quando o país contabilizou mais de 1 milhão de casos por mês, e o pior período foi março, com mais de 1.700.000 registros da doença. Nesse ano, o maior número de pessoas diagnosticadas com dengue foi na faixa etária dos 20 aos 29 anos de idade. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu a liberdade provisória para os sócios do laboratório Salem, que infectou 6 pacientes com o vírus HIV após o transplante de órgãos contaminados que apresentavam laudos com falsos negativos. O Laboratório de Análises Clínicas PCS Salem, no Rio de Janeiro, foi acusado de falsificar laudos de órgãos doados para transplante. Em outubro, 6 pessoas foram contaminadas com HIV por órgãos doados, onde o Laboratório Salem apresentou falsos resultados negativos para a doença. O objetivo era lucrar, deixando de lado a preservação, qualidade e segurança dos laudos médicos, aumentando o risco da saúde dos pacientes. A Polícia Civil iniciou as investigações e prendeu, no mesmo mês, os sócios Matheus Salles, Walter Vieira e mais 6 funcionários acusados de falsidade ideológica, falsificação de documentos, infração sanitária, entre outros crimes. Nesta quarta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu a liberdade provisória para os sócios e 4 dos funcionários responsáveis pelo crime. A decisão será reavaliada daqui a 6 meses. Até lá, os culpados deverão cumprir medidas cautelares como a entrega de seus passaportes, informar ao tribunal seus endereços e não fazer contato com as vítimas até o julgamento do processo, além de serem proibidos de deixar o Estado. Um grupo de pesquisadores da Coreia do Sul levaram um enorme susto quando um tubarão pulou para dentro do barco onde eles estavam. O animal, com mais de 100 quilos, atingiu de raspão o rosto de um dos pescadores. O grupo estava pescando tranquilamente, quando de repente um tubarão-maco de cerca de 100 quilos pula para dentro do barco e atinge um dos homens. O incidente foi registrado por um dos pescadores que estava filmando a pescaria. Nas imagens, é possível ver que o tubarão se debate dentro da embarcação e até morde um dos baldes de pesca. Depois de alguns minutos, os pescadores conseguiram devolver o tubarão ao mar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo o pescador que foi atingido, esse tipo de situação nunca tinha acontecido antes e até brincou que o peixe talvez estivesse desesperado para ser capturado. Um dos maiores mistérios do universo está na mira dos cientistas. O telescópio espacial Webb apresentou dados que revelam uma velocidade muito maior do que a esperada para uma expansão do universo. Segundo as informações, são 73 quilômetros expandindo por segundo. As novas descobertas surpreenderam os cientistas, que discutem sobre as possíveis causas do fenômeno. O telescópio espacial Webb foi lançado com o objetivo de estudar a evolução das estrelas, a formação dos planetas e das primeiras galáxias do universo.
Atualmente, o telescópio está orbitando entre o Sol e a Lua, sobrevoando o espaço há 2 anos. Os cientistas acreditam que o Webb pode trazer dados mais claros e detalhados que os telescópios anteriores não conseguiam, especialmente em distâncias maiores. As informações obtidas revelaram que o universo está expandindo 8% mais rápido do que o esperado. As teorias anteriores sugeriam um valor de expansão de 67 km por segundo, mas os novos dados mostraram uma velocidade de 73 km. Inúmeras hipóteses foram criadas para justificar o fenômeno. A mais aceita é que a aceleração está associada à energia escura, uma substância misteriosa que constitui 70% do universo e age de maneira oposta à gravidade. Ou seja, em vez de puxar para mais perto, a energia acelera a expansão do espaço, empurrando o cosmos para longe. As pesquisas ainda estão em andamento, mas os cientistas acreditam muito mais poderá ser compreendido à medida que o telescópio Webb explora os mistérios do universo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.